E vamos continuar aqui com o resumo bíblico de Coríntios. Você já deve ter assistido o podcast anterior, que fala sobre 1 Coríntios, e lá você deve ter sabido que 1 Coríntios não foi a primeira carta que Paulo escreveu para essa igreja, como 2 Coríntios também não foi a segunda, né? A primeira carta escrita para a igreja de Coríntios foi a carta perdida. A segunda nós conhecemos como 1 Coríntios. A terceira carta, bom, a gente vai descobrir agora. Se você viu o podcast anterior, você já sabe, mas se você não viu, fica comigo que eu vou te contar toda essa história. 2 Coríntios, incontestavelmente, foi escrita pelo apóstolo Paulo devido ao teor autobiográfico que essa carta traz. Estudiosos afirmam que essa carta foi escrita quando o procônsul Gaio começou o seu proconsulado, que foi em 55 d.C. A primeira carta que Paulo escreve aos irmãos de Coríntio foi para repreender o mundanismo. Veja, Paulo deixou a igreja de Coríntios lá, fundamentada, e foi para Éfeso na sua terceira viagem missionária. E chegando em Éfeso, não muito tempo depois de ter saído da igreja de Corinto, ele recebe a notícia de que a igreja está mundana, está praticando atos vergonhosos ao evangelho. Essa primeira carta, ficou conhecida como carta perdida. Os irmãos responderam a Paulo com uma carta trazendo uma série de dúvidas acerca de várias questões. E assim nasce a primeira carta de Coríntios. Ou seja, 1 Coríntios foi uma carta resposta, às indagações dos irmãos. Embora a igreja de Corinto tenha preocupado muito Paulo, com essa carta que eles enviaram com dúvidas básicas, Paulo decide não ir para Corinto, mas ficar em Éfeso e enviar Timóteo. Porém, notícias preocupantes chegaram de lá, provavelmente por meio do próprio Timóteo, que sinalizou a chegada de falsos mestres. Esses falsos mestres eram judaizantes que pregavam um evangelho diferente do que Paulo havia pregado. E no teor da sua pregação, eles diziam que o sangue de Jesus não era suficiente. Deveria haver circuncisão e o retorno às práticas do judaísmo, Então, os falsos mestres, além de minarem a confiança do povo com relação a Paulo, eles também insultaram Paulo publicamente. Porque assim que ele ouviu essa resposta de Timóteo, olha, Paulo, a situação lá está mais séria do que a gente imaginava. Além do mundanismo, agora tem falsos mestres. Então, Paulo vai até Coríntio pessoalmente para persuadir o povo do verdadeiro evangelho. E chegando lá, ele é insultado publicamente por um desses falsos mestres. A igreja conhecia Paulo. A igreja sabia a conduta de Paulo e não conheciam esses falsos mestres. Mas mesmo sendo insultado publicamente, Paulo não foi sequer defendido pela igreja. Ou seja, a igreja não reagiu com lealdade. Isso entristeceu Paulo demais. Então Paulo retorna para Éfeso e lá de Éfeso ele escreve a terceira carta, conhecida como Carta Severa, Carta Severa. Essa carta foi enviada por meio de Tito e Paulo seguiu viagem. Agora ele sai de Éfeso, vai até Troade e chegando em Troade ele tem uma porta aberta por Deus para começar a pregar naquela cidade. Mas devido à ansiedade, a preocupação de saber como os irmãos tinham recebido a Carta Severa, não conseguia ministrar. E por isso ele fica sabendo que Tito já tinha voltado de Coríntio, estava chegando na Macedônia. Paulo deixa Troade, vai para a Macedônia se encontrar com Tito e receber notícias de Corinto. Chegando lá, Tito informa que a maioria dos irmãos havia se arrependido da sua rebelião contra Paulo. Mas, por saber que nem todos haviam se arrependido e a possibilidade de rebelião ainda existia, Paulo escreveu então a quarta carta, que nós conhecemos como 2 Coríntios. Paulo defende o seu apostolado, exorta os irmãos quanto aos falsos mestres. Ele pede para que retornem às práticas da doação e socorro a Jerusalém. E também ele é muito pesado nessa segunda carta que nós conhecemos, que seria a quarta carta. E ele acaba falando para os irmãos, olha, se alguém que não partilha do mesmo pensamento que vocês, peça para que saiam da igreja, Primeiro tentem ganhar essa alma, preguem o evangelho para ele e mostre quem é Cristo e o que é o evangelho. Mas se eles não partilham da mesma ideia, essa pessoa tem que ser retirada do meio da congregação. Então, a igreja de Corinto foi uma igreja que recebeu um apoio muito bom no início. Quem assistiu aí o podcast de 1 Coríntios sabe que Paulo,
Além de Paulo estar em Coríntio, ele contava com Áquila, Priscila, Timóteo, Silas e até Apolo, um grego conhecido como poderoso nas Escrituras. Então foi uma igreja que teve uma base muito boa, mas que estava inserida numa cultura muito mundana. Se você viu o podcast anterior, você viu que existia um templo chamado Templo de Afrodite, né? Na Acrópole grega, que existia ali na Cidade Alta, em Coríntios. Porém, essas prostitutas desciam, né? Essas sacerdotisas desciam para praticar prostituição cultual. E, além disso, existiam muitos deuses naquela cidade. Então, o povo estava mergulhado numa cultura que não deixou que eles abraçassem o evangelho de fato. Foi difícil para Coríntios, né? Imagina você aprender a andar para frente a vida inteira e agora alguém te diz, não, o correto é andar para o lado. Então, eles tiveram que se livrar dessa cultura mundana, abraçar o evangelho, e colocar a fé em ação para entender que Cristo era realmente o Messias. Eles foram minados de todos os lados, eles foram bombardeados pela cultura que eles estavam inseridos, pelos falsos mestres. Então, Paulo volta para essa igreja, apesar de tudo que estava acontecendo ali, apesar de toda a tristeza que essa igreja causou no coração de Paulo, ele volta 1, 2, 3, 4 vezes com amor no coração e querendo abraçar outra vez aquela igreja, querendo outra vez dizer, olha, Satanás, eu não vou perder essa igreja para você. Não, Cristo escolheu Coríntios para ser seu povo e eles serão. Então, Paulo faz um trabalho magnífico nessa igreja, enviando essas 4 cartas que, graças a Deus, chegou até nós e também serve como bússola para os cristãos da vida atual, né? Para os cristãos da modernidade. Se você gostou desse podcast, eu tenho certeza que você vai amar o meu canal. Então, para de ficar só ouvindo, tá? Clica aí no sininho, se inscreve, deixa o seu comentário e vem fazer parte dessa grande família. Eu tenho certeza que você vai amar este canal.